Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumário. Na última aula, nós paramos no recebimento da peça acusatória com base no artigo 395 do CPP. Uma vez que o juiz recebe a peça acusatória, ele determina a citação do réu. E esta citação é que vai formar a relação triangular: Estado, juiz, acusação e defesa. O réu precisa ser citado para tomar ciência da acusação. O que acarreta a falta da citação? Quando o réu não é citado e o juiz ainda assim prossegue com a ação penal, isso vai impedi-lo de exercer o contraditório e a ampla defesa. Ainda que o juiz nomeie um defensor público ou um defensor dativo, sem o réu, sem o mesmo estar ciente da acusação, vai ferir o contraditório e a ampla defesa. Porque ampla defesa não é só defesa técnica, mas também autodefesa. Então, o réu não vai ser interrogado, por exemplo, se ele não tiver sido citado, se ele não tiver ciente da acusação. Por isso, nós temos, quando há falta, ausência de citação, nulidade absoluta do processo. Apesar de constituir uma nulidade absoluta, o artigo 570 do CPP permite que a falta da citação possa ser sanada. E aí não há de se falar em nulidade absoluta, quando o réu comparecer espontaneamente ao processo, ainda que seja para alegar que não foi citado. Nessa oportunidade, a partir desse momento, ele se entenderá como citado e terá a oportunidade de exercer contraditório e ampla defesa. Obviamente que os atos processuais praticados até então serão repetidos. E quais são as possibilidades de citação no processo penal? A citação, ela vai ser feita na pessoa do réu. Isso pode ser por mandado, através de oficial de justiça, que é a regra. Isso pode ser por hora certa, por carta precatória, por carta rogatória, por carta de ordem. E, excepcionalmente, a gente vai admitir no processo penal a citação por edital, editalícia, ficta ou presumida. A única situação que o CPP, lá no artigo 361, permite a citação por edital é quando o réu está em local incerto ou não sabido. Se o réu não é encontrado, mas ele reside, por exemplo, naquele local, o oficial de justiça pode determinar a citação por hora certa. Então, a citação por edital é uma exceção no processo penal, só realmente quando não tiver a menor ideia de onde o réu se encontra para ser citado, nem residência, nem local de trabalho, nem um local que ele frequente, como, por exemplo, uma padaria. Se a acusação não fornecer elementos e o juízo não conquistar esses elementos através de ofícios para as concessionárias de energia elétrica, por exemplo, a Light, a Ampla, ou telefonia, como Oi, TIM, Nextel, não terá outra opção que não seja citar o réu através de edital. E aí eu coloquei para vocês nesse slide as formas de citação. Como eu disse, a regra é a citação por mandado, através de oficial de justiça, mas se o oficial de justiça perceber que ele está se escondendo para não ser citado, ou que efetivamente está tendo um desencontro entre as suas idas até o local onde ele poderá ser citado, ele determina a citação por hora certa, nos exatos termos do processo civil. A citação por precatória, quando o réu está em outra comarca, haverá necessidade de pedir a um juízo para que cite esse réu através da carta precatória. Se ele estiver em outro país, será feito
por carta rogatória. Todas essas são formas de citação pessoal, exceto, obviamente, a citação por edital. A citação por carta de ordem, quando um tribunal pede auxílio a um juízo de primeira instância. O artigo 360 vai dizer quando a citação, como vai ser a citação de um réu que está preso. O 358, como é feita a citação do militar, através de seu superior hierárquico. O 359, como vai ser feita a citação de um funcionário público. Bom, uma vez citado o réu, duas possibilidades. Se ele for citado por edital, o juiz terá que aguardar o prazo da resposta à acusação, que no procedimento comum ordinário e no sumário é de 10 dias, para verificar se, mesmo citado por edital, o réu tomou ciência da acusação. Citado por edital, não respondeu à acusação em 10 dias, presume-se que ele não leu o edital e que, portanto, ele não está ciente daquela acusação. Por essa razão, o artigo 366 do CPP determina que, nesse caso, o processo fique suspenso até que o réu compareça ou que a acusação forneça elementos de um local para que ele possa ser citado pessoalmente. Agora, se a citação for pessoal, seja por mandado, por hora certa, seja por carta precatória, rogatória, carta de ordem, etc., o réu estará ciente da acusação. O juízo não terá dúvidas de que o réu sabe que há um processo crime contra ele. Mas se esse réu, citado pessoalmente, não responder à acusação em 10 dias, presume-se que ele não tem advogado, mas que ele está ciente da acusação. Então, o juiz, nesses casos, vai nomear a defensoria pública ou um defensor dativo para, em 10 dias, apresentar essa resposta à acusação. A resposta à acusação, prevista no artigo 396 e 396-A, em regra, vai ser a única oportunidade escrita da defesa. Ou seja, talvez seja a única peça escrita da defesa em todo o procedimento comum ordinário e sumário. Por essa razão, o CPP, nos artigos 396 e 396-A, determina que a defesa alegue tudo na resposta à acusação. Absolutamente tudo. Porque talvez seja a única oportunidade da defesa, através de uma peça escrita, trazer suas teses defensivas. Além disso, após a resposta à acusação, existe a possibilidade do juiz se convencer dessas teses e absolver o réu sumariamente, com fundamento no artigo 397 do CPP. Então, respondida a acusação, se o juiz se convencer, independentemente da oitiva das testemunhas que foram arroladas pela acusação e pela defesa, independentemente das provas que poderão ser ainda produzidas, se ele se convencer de uma das hipóteses do artigo 397 do CPP, ele absolve o réu sumariamente, ele antecipa a absolvição, podendo a acusação recorrer em apelação. Não sendo caso de absolvição sumária, o juiz marca a audiência de instrução e julgamento, que a gente chama de AIJ. Tendo em vista que a oralidade é a regra no processo penal brasileiro desde 2011, na verdade, já era uma realidade em 1995, com a criação dos juizados especiais criminais, mas passou a ser regra no processo penal
a partir da reforma de 2011. E por ser a regra a oralidade, essa audiência de instrução e julgamento, ela deveria ser uma audiência una. Mas, na prática, excepcionalmente, a gente vislumbra o fracionamento dessa audiência. Existem situações que vão impedir que essa audiência seja una. Algumas dessas situações nós vamos ver daqui a pouco. Mas uma delas é quando, por exemplo, marcada a audiência, comparecem as testemunhas de acusação e algumas de defesa. O juiz pode ouvir quem está presente e marcar uma nova oportunidade para ouvir aquelas que estão ausentes. Obviamente, se a parte que arrolou disser que faz questão de que aquela testemunha que não compareceu seja ouvida. O artigo 400 do CPP vai trazer para a gente as informações sobre essa IJ. E aí vocês vão perceber, na leitura do artigo 400 do CPP, que existe uma ordem cronológica de acontecimentos, de atos que serão praticados nessa AIJ. Essa ordem é de observação obrigatória. Se o juiz inverter esta ordem, por exemplo, começando a audiência interrogando o réu, sendo que o interrogatório é o último ato, isso pode gerar nulidade por cerceamento de defesa, por lesão contraditória e ampla defesa. Então, essa ordem cronológica apresentada pelo artigo 400 deve ser respeitada, sob pena, em algumas situações, de gerar nulidade, inclusive nulidade absoluta. Uma dessas ordens que uma dessas sequências que devem ser observadas é a ordem da oitiva de testemunhas. Primeiro, o juiz tem que ouvir todas as testemunhas de acusação e somente após ouvir as de defesa. Por que isso? Porque aí você privilegia a ampla defesa, oportunizando a defesa técnica de fazer questionamentos às suas testemunhas, as testemunhas que por ela foi arrolada, para contradizer as testemunhas de acusação. Vamos imaginar que uma testemunha de acusação reside em outra comarca. E por essa razão, ela vai ter que ser ouvida por carta precatória. O juiz é obrigado a aguardar a oitiva dessa testemunha de acusação para poder marcar a audiência para ouvir as testemunhas de defesa que residem na comarca do processo? Essa é uma discussão que gera um certo clamor entre acusação e defesa. A defesa vai alegar que sim, afinal de contas, a defesa precisa primeiro ter ciência do que foi perguntado, do que foi dito para essa testemunha, para depois, na oitiva das testemunhas de defesa, poder contraditá-las. Ou melhor, contradizê-las. Mas os tribunais entendem que não. O entendimento que prevalece é que essa ordem de oitiva, de acusação e defesa, é só para aquelas que estão na comarca do juízo. As que são ouvidas por precatória ou por carta rogatória não se incluem nessa ordem. Ao final da audiência, o réu será interrogado. O interrogatório no procedimento comum, ele é o último ato, exatamente para privilegiar a autodefesa, para que efetivamente o réu possa, de forma plena, se autodefender, porque ele já ouviu o que as testemunhas tinham para dizer, já viu os documentos que foram juntados. No processo penal militar, no CPPM, no Código de Processo Penal Militar, ainda há previsão para o interrogatório como sendo o primeiro ato do procedimento. Mas, na prática, os auditores militares, eles não seguem essa determinação legal.
Na prática, eles deixam para interrogar o militar no final. Exatamente porque eles sabem que isso, se não acontecer, se eles seguirem o que diz o CPPM, ouvir inicialmente o militar, o réu, interrogar esse réu, lá na frente a defesa vai arguir a nulidade e é possível que consiga anular todo o procedimento. Bom, após o interrogatório, o juiz pode determinar de ofício diligências que ele acha imprescindível ou as partes poderão requerê-lo. Se isso acontecer, a gente vai ter uma situação de fracionamento da audiência, porque não vamos ter as alegações finais e não vamos ter a sentença. Caso não tenha nenhuma diligência imprescindível, ou porque as partes não fizeram requerimento, ou porque o juiz negou o pedido das partes, aí surge o momento para as alegações finais. É o último suspiro da acusação e da defesa. As alegações finais, em regra, são feitas nessa audiência oralmente, seguindo a seguinte ordem: primeiro a acusação, depois a defesa, podendo ter réplica, tréplica, prazo de 20 minutos. Se tiver assistente de acusação, esse prazo passa para 30 minutos. Agora, excepcionalmente, nós vamos ter alegações finais por escrito através dos chamados memoriais. O que seria excepcionalmente? E isso só tem previsão para o procedimento comum ordinário. Não há previsão para o procedimento comum sumário, alegações finais por escrito. Apesar de que, na prática, a gente encontra isso acontecendo e não há de se falar em nulidade porque não há nenhum prejuízo. Mas a lei não prevê alegação final por memorial no procedimento comum sumário, somente no ordinário. O juiz vai analisar se há necessidade de dar prazo para as partes apresentarem suas alegações por escrito. Isso pode acontecer porque vai ter diligência, e aí ele vai ter que suspender a audiência para essas diligências serem realizadas. Isso pode acontecer porque o juiz entende que a causa é complexa e que as partes precisam de mais tempo para concatenar o que foi produzido na audiência. O juiz pode fazer isso porque a audiência durou algumas horas, foi extremamente cansativa, as partes estão cansadas, ele também está cansado. O ideal é que seja na audiência por conta da oralidade. Mas, excepcionalmente, ela poderá ser feita por escrito através dos memoriais. E aí eu coloco aí no slide para vocês, para finalizar esse encontro de hoje, situações em que haverá o fracionamento da audiência, situações em que eu já abordei com vocês. Quando há requerimento e a realização, necessidade de realização de diligências, ou quando a causa é complexa, muitos réus, e aí demoraria muito, 20 minutos para cada advogado, enfim. E está todo mundo cansado e o juiz determina que sejam apresentados por memoriais. Com isso, a gente vai ficando por aqui. No próximo encontro, a gente vai falar um pouco mais sobre procedimentos no processo penal. Até lá!